Olá, sejam bem-vindos ao Conexão e Transformação, uma iniciativa do podcast do Flamboyant Instituto. Eu sou Alessandra Lousa e hoje eu tenho a honra de receber uma convidada que inspira pela forma como conecta saúde, bem-estar e propósito de vida. Ela é jornalista, apresentadora e palestrante, com uma carreira consolidada na televisão brasileira. Ficou nacionalmente conhecida por comandar o programa Bem-Estar na Rede Globo. E desde então tem se dedicado à produção de conteúdos que promovem qualidade de vida, equilíbrio e propósito. É um prazer enorme receber aqui Mariana Ferrão. Seja muito bem-vinda, Mari. Prazer meu imenso de estar aqui com você, Ale. Obrigada pelo convite. Mari, muito feliz e honrada de ter novamente esse encontro com você. É uma parceria que foi de conexão, né, de afinidades, e estamos hoje, né, celebrando aí mais um momento. E eu quero aproveitar esse espaço do nosso podcast para ouvir a Mari nesse momento, né? O que tem te encantado, Mari? Que pergunta, né? Gostosa essa pergunta. Tem algo que, quando você fala que tem me encantado, né? Tem algo que sempre me vem à cabeça, que continua me encantando sempre, que é a natureza. A natureza humana e também a natureza em si. Então a gente está agora começando a primavera. Sim. E aí a gente consegue ver coisas diferentes, flores diferentes, a natureza em transformação e nos ciclos. E falando em transformação em ciclos, eu tenho me encantado muito por essa pesquisa, Lê, da transformação humana. O que leva, de fato, as pessoas a se transformarem. E isso tem a ver com o tema do Conexão, né, Flamboyant, esse ano, eu acho, muito nessa história da autorresponsabilidade, né? Plantar a autorresponsabilidade e colher liberdade. Porque muitas vezes a gente quer se transformar, a gente precisa mudar, a gente sabe que precisa mudar, mas a gente coloca a responsabilidade da mudança em outra pessoa. Ou no ambiente à nossa volta, a falta de condições de mudança. E as pessoas, muitas, não todas, se colocam nesse papel de vítima. Enquanto o outro não mudar, enquanto o ambiente não mudar, eu não posso mudar. E a pergunta é, será que você não pode mudar? Ou será que você ainda não está pronto para mudar? Será que você ainda não tem as condições internas e as externas também para mudar? Ou será que você realmente não quer mudar e quer continuar confortável, né? E eu acho que essa é uma provocação, porque numa sociedade em que a gente vende muitas vezes conforto como luxo, as pessoas têm muita dificuldade de entender que a bússola que aponta para o conforto não é a mesma bússola que aponta para a saúde, não é a mesma bússola que aponta para a felicidade. Pode parecer contraditório, mas, na verdade, para a gente ter saúde e felicidade, a gente tem que ter uma bússola apontada constantemente para adaptação. Isso vai causar desconforto, né? Porque vai estar em movimento, né? Vai causar. Existe essa necessidade do humano de se preservar, né? De forma natural. E como que a gente faz para sair desse movimentar, né? Qual que é o primeiro passo? Quando a gente... para quem está começando, Mari, nessa caminhada, ou às vezes até para as pessoas que nem se atentaram sobre essa importância dessa busca de transformação? Eu acho que tem algumas etapas, né, Lê? A primeira é você perceber se tem situações que se repetem sempre na sua vida e que te incomodam. E aí você pode se perguntar assim, nossa, mas de novo isso está acontecendo comigo? Vou dar um exemplo, sei lá. Tem uma pessoa que eu atendo em mentoria que tem dificuldade de dar continuidade nos projetos que ela tem, e, portanto, ela acumula dificuldades constantes financeiras. E isso vem se arrastando há algum tempo. De diversas maneiras. Ela começa e para, começa e para. Tem, às vezes, receio de lançar novos projetos. Tem, às vezes, receio de vender as próprias ideias. E aí a pergunta é, vamos investigar? Porque se a vida está te apresentando uma situação que se repete, e se repete de várias maneiras diferentes, às vezes é no seu trabalho, às vezes é na sua casa, essa desorganização, tem alguma coisa aí. Porque a vida vai ensinando, ou vai tentando ensinar a gente, muitas vezes em espiral, né? A Lúcia Helena Galvão fala uma coisa que eu acho bonita em relação a isso, ela dá um exemplo muito simples, que é o exemplo da fila do supermercado. Você está na fila do supermercado, você está achando que a fila está longa demais, aí você olha para outra, você muda, aí de repente o caixa trava. Fala, bom, então talvez a vida esteja querendo te ensinar paciência, né? Se a próxima fila que você vai parou de novo,
Não é melhor você treinar a paciência do que ficar tentando mudar de fila o tempo inteiro? Então, eu acho que observar situações desse ângulo de realmente alguém tentando enxergar se há padrões repetidos na sua própria vida, eu acho que é um primeiro passo. Na hora que você conseguiu enxergar e que você tomou consciência, nossa, isso está acontecendo Isso mesmo. está repetindo, né? Isso está repetindo. Ou de alguma coisa que você não gosta em si mesmo. Não necessariamente precisa ser algo que se repete. Mas essa consciência, eu acho que é o primeiro passo da mudança. Ninguém sai do lugar se não sabe onde está. Sim, é verdade. Na hora em que você descobre, bom, eu tô aqui, esse lugar não tá bom, eu não quero ficar aqui, eu quero fazer diferente, aí eu acho que você tem o primeiro passo para começar a mudar. Agora, para continuar a mudança, que eu acho que é o mais difícil. Essa disciplina. É porque quando a gente fala, eu vou mudar, né? Então as pessoas acham que é do ponto A para o ponto B um salto. Mas na real, o caminho do ponto A para o ponto B muitas vezes é uma corda bamba que está o tempo inteiro lá te trazendo tentando te trazer de novo para o ponto A. A inércia que te puxa de volta para o ponto A, ela é gigantesca, porque a gente tende a repetir padrões. E para você sustentar um padrão novo, precisa ser pouco a pouco, mas precisa ter muita força de vontade, muita consciência do processo, muita paciência durante o processo e muito apoio também seu mesmo, porque você tem que entender que várias vezes você vai ter recaídas, que você vai voltar, que a coisa não vai se transformar de uma hora para outra. E aí, contar com ajuda, às vezes até especializada, para sustentar esse processo todo de transformação, né? E voltando para esse tema do próprio Instituto, né, que é o eu e o outro e o mundo, quando a gente fala nesse primeiro processo de transformação, né, do eu, como que a Mari entende essa conquista, né? Porque esse processo de autoconhecimento, autocuidado, você fala muito sobre isso, né? Primeiro relacionado às questões do bem-estar corporal, mas você fala muito também sobre espiritualidade, é muito no contexto do ser integral, né, Mari? Então fala um pouquinho para mim essa percepção sua dessa relação, dessa conexão consigo mesmo, com o outro e depois como que a gente consegue alcançar o mundo, né? Se eu tivesse essa resposta, estava ótimo, né, Lê? Mas eu acho primeiro o seguinte, que para mim, pelo menos, né, eu tenho uma convicção de que o encontro com o outro é sempre um encontro consigo mesmo. Então, se a gente aproveita o encontro com o outro para poder não só conhecer o outro, mas sabendo que o outro também tem uma conexão com a gente, somos todos um. A gente acha que a gente está separado, mas a gente uma ilusão essa, né? É uma ilusão. Então, se a gente aproveita para olhar para o outro e se perguntar, nossa, o que eu admiro na Lê? Nossa, o que eu não gosto na Lê? Será que isso eu tenho em mim também? Né? Será que eu posso buscar aquilo que eu admiro em mim e assim me desenvolver? Então, se o outro é sempre um espelho, como é que eu posso usar esse espelho para me conhecer mais e para me perguntar também, né? Como é que eu estou sendo nessa conversa e nessa relação com a outra pessoa? Será que eu estou fazendo bem para outra pessoa? Quando eu entro num lugar, esse lugar fica melhor, as pessoas ficam melhor? Ou não, né? Ou eu estou fazendo mal para alguém? Mas quando eu faço mal para alguém, eu tenho que lembrar que esse mal vai voltar de alguma maneira. Então, eu sinto que a gente precisa entender que essa separação é uma ilusão. Eu acho que esse é um ponto importante, porque aquela velha máxima, eu sinto que ela é muito verdadeira. Enquanto uma pessoa estiver sofrendo nesse mundo, todos nós estaremos sofrendo. Então, sempre esse olhar reflexivo também tem me pegado muito, Ale, assim, o que mais que a gente pode fazer dentro daquilo que é nossa responsabilidade, né? O que eu alcanço para transformar mais vidas, para transformar mais... Que seja a nossa vizinhança, que seja a nossa rua, que seja o nosso bairro, mas também que seja pessoas que estão distantes da gente e que vão sentir esse impacto. Como é que a gente pode fazer isso cada vez mais, né? Então, essa é uma pergunta que eu me faço constantemente e tenho feito alguns... Agora eu me lembrei de um evento que a gente teve recentemente, que para mim foi muito provocador, assim, que foi um evento sobre câncer recente, que a gente teve... eu tive a oportunidade de mediar alguns painéis e tinham realidades muito distintas do Brasil, de pessoas, por exemplo, no norte do país, que demoram, às vezes, 8, 10, 15 dias de barco para conseguir o primeiro atendimento, para tentar fazer uma mamografia, para daí descobrir se tem câncer. Imagina depois que descobre para fazer o tratamento. Então, você está num lugar desse, você está mediando e fala assim, cara, o que eu posso fazer por essa causa?
E provocar também quem está assistindo. O que cada um que está lá na plateia pode fazer por essa causa? Porque talvez uma pessoa possa fazer muito pouco, mas todo mundo junto, talvez o alcance seja maior. Então, olhar para situações nesse lugar, né? A gente está estudando o Kybalion agora no Unboxing, né? Que é aquela jornada de autoconhecimento que eu faço desde 2018. E outro dia teve uma reflexão como essa, porque eu estava contando uma história de eu conheci uma pessoa que comprou uma casa em Paraty, no Rio de Janeiro, e que estava extremamente irritada com o barulho das maritacas e que colocou um vidro duplo na casa para não ouvir o barulho dos pássaros. Em Paraty. Aí você fica se perguntando, mas para que a pessoa vai morar na natureza se ela não quer ouvir o barulho dos pássaros? Então, que bolha é essa que as pessoas cada vez mais, e que tipo de separação e de muro a gente coloca para não se incomodar com o outro? Então, eu acho que deixar que o outro me incomode e perceber esse incômodo é o primeiro passo para a gente poder mudar, porque o incômodo é transformador, ele é um estímulo à mudança. Sim. E aí, nessa conversa, né, uma das pessoas lá virou e falou assim, pois é, né? Às vezes a gente faz em São Paulo, né? São Paulo é uma cidade que as pessoas têm medo de andar na rua. Então as pessoas vêm pedir dinheiro no trânsito. O que você faz? Você fecha o vidro, se o vidro está aberto, quando o vidro já não está fechado. E aí estou contando uma experiência de que ela abriu o vidro e falou assim, todo mundo negou com o vidro fechado, falou assim, ó, olhou bem para a cara da pessoa e falou assim, olha, infelizmente eu não tenho. Hoje eu não tenho. E que a pessoa ficou super agradecida dela ter abaixado o vidro e ter olhado no olho. Ter feito um contato. Né? Ter feito contato. Então, às vezes, a gente entender isso, né? Que esse contato, seja comigo mesma, seja com o outro, seja com o mundo, ele por si só já é transformador. Se a gente derrubar esses muros, né? Esses vidros duplos, para a gente não ouvir os ruídos que atrapalham a gente. Desarmar um pouco, né, Mari? E aí precisa sair um pouco do medo, né, Lê? Porque, assim, o medo, ele é um colocador de barreira. Porque ele te conecta com a ameaça. E na ameaça, o foco é a ameaça, você só olha para o medo. Agora, se você se conectar com o amor, né, com esse lugar da conexão mesmo, eu acho que dá para andar no mundo de um outro jeito, assim, né? De uma forma mais empática, mais humana, né? Eu acho que você traz, assim, uma reflexão de como que a gente pode se tornar mais humano, né? Eu me faço muito essa pergunta. E nesses tempos, né, Ale, de inteligência artificial e de algoritmos e de cada vez mais as pessoas usando as máquinas para... Porque antes a gente tinha medo de fake news, né? Agora são fake people, assim, pessoas falsas. Às vezes vai ter um avatar seu, eu não vou saber se eu estou falando com você ou se com a Ale avatar, né? Como é que a gente vai descobrir isso? Então, como é que a gente usa isso a nosso favor? Porque eu acho que a tecnologia pode sim ser um grande economizador de tempo. E eu acho que a inteligência artificial, ela vem nesse lugar com uma vantagem absurda de que a gente não precisa entender de códigos para falar com a máquina. Então, a gente pode falar a nossa linguagem, né? A gente fala com o ChatGPT como a gente está conversando aqui, né? E tem tanta gente que agora está se consultando, inclusive, fazendo terapia com o ChatGPT, né? Que é assustador, né? Questões de saúde, também terapia. Questões de saúde, terapia e tudo mais. Usar para o bem, eu acho, nesse lugar de economizar tempo e de saber que ainda essa tecnologia comete muitos erros, né? E que tem muitas coisas... O ChatGPT não aceita ficar sem respostas. Então, quando ele não sabe a resposta, ele vai inventar. Então, a gente ter esse olhar crítico para saber, será que ele está inventando isso, né? Então, não saber acreditar. Saber discernir, né? Discernimento fundamental. E, ao mesmo tempo, como é que a gente usa isso para nos tornar mais humanos e não sucumbir à tecnologia, né? Eu acho que esse é um desafio contemporâneo, super, né? Que não sei a resposta ainda. Estamos buscando, né? Estamos buscando. Eu acho que essa conexão entre os seres humanos, ela não tem como finalizar, né? Então, por mais que exista essa questão da inteligência artificial, a gente vê essa sociedade cada vez impulsionada, né, por produtividade, eficiência. As pessoas, em algum momento, vão olhar para si porque... o corpo comunica, a saúde comunica. Então, o que você tem observado no seu trabalho, assim, que tem sido assim, uma das maiores causas de angústia, de sofrimento das pessoas, que reverbera no corpo? Porque eu sei que você trabalha muito com essas questões corporais também, né, Mari? Ela é muitas coisas, mas eu diria que a ausência de pausa é o que mais faz o corpo sofrer.
E a gente precisa pensar... Síndrome da supermulher do super-homem. E nessa ausência de pausa, a tentativa de se convencer, primeiro, de que você não pode parar. E essa é uma tentativa que fala muito, conversa muito com a autoimportância que a pessoa se dá. Porque assim, se eu acho que eu sou importante demais, eu não posso deixar de vir aqui conversar com você e de depois de marcar mais um jantar com não sei quem, mais uma entrevista não sei aonde, mais um lançamento não sei aonde, porque ninguém pode ficar sem a minha presença. E acho que a grande pergunta são as pessoas que não podem ficar sem você, sem a sua presença, sem aquilo que você entrega, ou é você que não pode ficar em silêncio, na pausa, no descanso, sem as entregas que você faz? O que te assusta tanto nesse silêncio? E isso a gente precisa também compreender que a pausa, ela é tão fundamental para o nosso corpo como a ação, como o movimento. Sim. A gente tem no sistema nervoso autônomo uma dança que flutua entre o sistema nervoso simpático, com a nossa determinação, com a nossa coragem, com o nosso tesão, com a nossa ação, com tudo isso que nos leva adiante, mas também com o sistema nervoso parasimpático, que é rest and digest. Descansa e digere. Se a gente desaprende a descansar e digerir, a gente não consegue seguir. E uma hora o corpo vai parar. Né? Essa semana eu estava conversando com um executivo que me contou uma história muito bonita de reinvenção, mas ao mesmo tempo muito dolorida. É um cara de extremo sucesso que teve uma queda de bicicleta, uma concussão no cérebro, ele apagou, a bicicleta caiu, a sorte é que não caiu no meio-fio, na guia, senão poderia ter pego o pescoço, caiu para o meio da rua, foi socorrido por um casal de estranhos, conseguiu ser levado para o hospital, mas perdeu memória, perdeu movimento, recuperou. E naquele momento, só naquele momento, de tamanha dor e tamanho susto, é que ele conseguiu reinventar a vida inteira dele para falar assim, nossa, eu estou fazendo alguma coisa de errado. Nossa, eu estou na síndrome do super-homem. Então, a pergunta que ele mesmo fez, né, é por que a gente tem que esperar um acidente acontecer para a gente lembrar que a gente não é uma supermulher nem um super-homem? Né? Por que tem que ser na dor a transformação? E essa é uma pergunta que eu faço há muito tempo para mim mesma. Né? Porque eu também transformei a minha saúde por um quadro de depressão aos 17 anos, que foi um quadro de dor. Mas por ter passado por isso, eu quero muito que as pessoas não precisem passar por isso para poder transformar os pilares de saúde dela e perceber que a saúde é uma construção que depende, sim, de atividade física, de movimento, de uma alimentação boa, de sono regulado, né? E dessas pausas de descanso, que eu acho que isso é interessante, né? Nesse evento que eu estava recentemente com executivos, perguntei, quem aqui sente que sabe relaxar? E aí ninguém levantou a mão. Então é muito doida essa vida que a gente desaprendeu a relaxar. E aí para relaxar a gente precisa o quê? Sofrer um acidente para poder parar? Não pode ser assim, né? Eu acho que fica esse convite, né, Mari, quando a gente promove, né, eventos como Conexão, como Vitrine, como conversas, que a gente pode compartilhar as nossas percepções e trazer um pouco mais à luz, né, um convite para a consciência, mas principalmente isso, trazendo esse estado de presença. Eu penso muito que quando a gente tem essa presença efetiva no estar consigo, no estar com o outro, né? Eu estou aqui com você. Isso já promove algo diferente, que é como se fosse uma pausa, né? Porque às vezes as pessoas não estão conseguindo nem fazer isso. Eu estou aqui com você, mas aí eu estou pensando no que eu tenho que resolver, ou então às vezes está no celular. Tá muito desafiador isso, esse estado de presença e de conexão. Então, quando você traz momentos, né, que você se encanta de estar na natureza, de poder ouvir outras pessoas, isso para mim é a verdadeira saúde, porque são alternativas que você busca para viver de uma forma mais consciente e saudável, né? Então, acho que quando a gente não consegue ver que existem alternativas, aí eu acho que a gente às vezes adoece, né? Então, Mari, quero te agradecer enormemente por mais uma vez a gente poder conversar aqui, bater esse papo.
E seja sempre muito bem-vinda. Temos aí afinidades, né, de alma. E é isso. Obrigada pela presença. Obrigada Mari. a você, Ale. Obrigadão. Que delícia. Para você que está nos assistindo, acompanhe outros conteúdos exclusivos em nossos canais no YouTube e no Spotify. E deixe nos comentários o que mais te inspirou nessa nossa conversa. Nos vemos na próxima.